Olá, o meu nome é Grazi, do Ateliê Grazi Prece Artes, e eu trouxe hoje um novo trabalho para quem está começando na costura, certo? Hoje a gente vai fazer um trabalho com sobras de jeans, sobras de uma perna de uma calça jeans. Você tem em casa alguma peça ou uma calça que puiu o joelho, que rasgou, ou que tu fez uma bainha e sobrou um enorme pedaço de jeans? Então, a gente vai fazer desse material uma niqueleira, ok? Vou mostrar para vocês desde a montagem dela até o momento dela estar pronta. E os itens que a gente pode utilizar na hora da montagem, da criação da peça, para o recorte. Então, vamos lá. Nós vamos precisar, para a confecção dessa peça, um zíper de 18 centímetros. Vamos conferir utilizando a fita métrica. Aqui nós temos 21 centímetros, porém ele vai até a cremalheira 18 centímetros. Nós vamos usar um pedaço de calça jeans. Vamos aproveitar e vamos virar para o avesso. Observem que vou virar aqui, vou baixar vocês para vocês enxergarem melhor o material, tá? Essa perna aqui, ela tem 34 centímetros por 22. Porém, a gente não vai utilizar tudo isso. Se ela fosse uma bainha que tivesse somente a metade desse tecido, seria suficiente. A gente vai precisar de uma tesoura ou de uma tesoura para tecido, uma caneta e quem não tem em casa um CD ou DVD, aí fica a seu critério, certo? Vamos para o corte. Dobrou o material. O que a gente vai fazer aqui, ó? Pega bem na costura e puxa bem. Se tiver um ferro de passar roupa, pode utilizar, ó. Para que tu possa aproveitar esse material para alguma outra coisa, e a gente vai utilizar um pedaço dele para fazer a aba da niqueleira, a gente vai puxar bem a costura e colocar o CD aqui em cima. Colocamos ele aqui em cima. Olha a quantidade de material que sobrou se fosse só uma perna de calça, de uma bainha. Nós temos aqui toda uma outra parte aonde a gente pode fazer uma segunda peça. Então, de uma, se a gente tem um outro zíper, a gente já transforma em duas peças, aproveitando o material. A gente vai pegar a caneta e vai riscar por fora do DVD ou do CD. Não precisa estragar o CD, mas se vocês tiverem algum CD riscado, já aproveitem e usa como molde dentro do ateliê, tá? Aqui a gente vai cortar. Poderia ter feito ainda melhor. Olha, conversando com vocês, o que eu fiz. Poderia ter colocado ele bem aqui no cantinho, porque aqui a gente ia aproveitar melhor o material, ó. Viu? Então, vamos riscar novamente para aproveitar o material, já que a função é utilização de material. Pronto. Então, agora a gente vai cortar com os dois juntos. Se tu não tem segurança suficiente
Para cortar o material, os dois tecidos ao mesmo tempo, risca separado e corta depois. Então, aqui a gente vai cortar os dois juntos. Lembrando de não deixar ele correr, porque senão o tecido sai fora. Aqui, o que a gente poderia ter feito? Ter prendido com o alfinete, para que ele não saísse do lugar. Ó. Sempre observando para ele não sair do lugar, para a gente não acabar cortando o tecido torto. Prontinho. Uma dessas duas partes, a gente vai cortar novamente ao meio. Então, nós vamos dobrar essa parte aqui e cortar bem no meio dela, ó. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fixar essas duas partes aqui no zíper, certo? Ó, só que a gente vai lá para a máquina. Aqui faltou cortar a abinha, que é o puxador da peça. Então, a gente vai pegar aqui um pedacinho e vamos cortar retinho aqui, ó. Que seja uns 2 centímetros, a largura do zíper, ó. A largura do zíper aqui. Tá vendo, ó? Nós temos aqui a largura do zíper. Então, nós vamos cortar, tomando cuidado para não cortar o zíper. E cortar aqui novamente. Já falo para vocês qual tamanho que tem nessa parte. 5 centímetros, pode ser menor. Deixa eu puxar mais aqui. Pode ser menor, tá? Mas não tem problema que seja dessa forma aqui. Ele ficou assim, ó. Ok? Agora, a gente vai ligar a máquina para costurar. A minha máquina é uma máquina industrial, mas a gente faz essa peça à mão, porque foi a primeira peça que eu aprendi a trabalhar. Foi uma peça dessas, uma niqueleira, e também dá para ser feito na máquina doméstica, aquela pretinha da Singer, qualquer uma máquina de costura monta essa peça, certo? Aqui nós temos o fundo dela, que a gente vai reservar aqui do ladinho. Agora, a gente vai fechar o zíper. Frente, ó, ele tem cores diferentes. A frente do jeans com a frente ó, não precisa centralizar, porque isso daqui vai dar uma sobra, a gente vai cortar depois. Ok? Vamos lá. Bem na beiradinha. Colocar para cima, que fica mais fácil de controlar onde está a ponta. E vamos costurar bem na beiradinha do pé da máquina. Pronto.
podemos bater a costura se quiser. Fica bem mais bacana, eu gosto. Mas a gente pode fazer isso depois, porque a gente vai fazer agora é colocar a outra parte. Então, a gente mede aqui direitinho a mesma distância. Se quiser prender com alfinete, pode. E aí, a gente vai costurar a próxima parte. E assim ficou, ó. Agora a gente vai passar, bater a costura bem rente, só pra ela ficar mais bonitinha. Com a beiradinha da máquina na costura. É bom a gente prestar atenção se o tecido ele tem elasticidade ou não, porque na hora de costurar ele dá de si e pode ficar torto. Então tomem esse cuidado, certo? Ó, o meu aqui puxou todo por um lado, então ele ficou desencontrado aqui, ó. Mas não tem problema não. Agora eu vou bater o outro lado. E ficou batidinho, ó. O que a gente vai fazer agora? Aqui, a parte do zíper, a gente vai puxar ele um pouquinho para trás e vai prender o puxador aqui, bem nessa parte onde o zíper abre. Porque aqui, quando ficar pronto, eu vou mostrar para vocês o porquê dele ser ali. Ok? Então, aqui a gente vai prender o puxadorzinho, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem melhor. Puxa o zíper mais pra baixo e prende o puxadorzinho lá. Bem na beiradinha a gente vai costurando devagarinho, porque na máquina de doméstica a agulha pode quebrar. Então a gente tem que ir passando bem devagarinho. E não precisa passar mais do que uma vez a costura, porque depois a gente vai passar a outra parte para fechar ela. Então, depois que a gente fez isso, a gente já pode costurar, melhor, cortar o zíper, mas a gente vai fazer isso depois que tiver todo fechado. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui. Eu esqueci de colocar a minha etiqueta, mas não tem problema nenhum. E vamos fechar ela aqui, ó. Ela vai dar uma diferencinha, porque a gente colocou o zíper, mas esse daqui ficou quase que imperceptível a diferença. Praticamente igual, ó. Então, a gente vai colocar um em cima do outro e vai costurar toda a volta dela. Deixa um espacinho do zíper aberto para facilitar pra a gente abrir ele depois. Ok? Aqui, fechou. Agora, a gente vai pra máquina. Vamos costurar primeiro em cima do zíper pra ele não se abrir depois. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Aqui.
é redondo, mas a gente vai fazendo devagarinho e vai levantando o pezinho da máquina e vai costurando, ó. Vai bem devagarinho pra não fugir da costura e não ficar torta. Não esquece, bem na beiradinha aqui, ó, o tecido não está passando pelo pé da máquina. Então, se a gente for costurando devagarinho, ó, a minha agulha tá dentro da máquina. Se eu levantar o pezinho, pode ser aqui. Se eu levantar o pezinho e virar o tecido, ele não vai sair do lugar. Baixa de novo e segue costurando. Ó, vamos baixar a agulha, levantar o pezinho, trabalha o tecido, baixa o pezinho de novo. E aqui eu vou fazer um retrocesso em cima do zíper para ele não escapar. E fechamos a peça. Cortou o fiozinho. A gente vira ele para conferir se tá tudo fechado. E eu descobri que não está, ó. Aqui ele escapou. Então, a gente volta na máquina e fecha aquela parte ali, ó. Porque o tecido, ele dá de si, isso poderia realmente acontecer. Mas a gente volta lá, parte de cima da linha onde já estava sendo costurado. E vamos fechar essa parte ali, porque ela deu diferença da parte de baixo. Aqui a gente encontrou novamente a costura, deu retrocesso, pronto, terminou. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a tesoura. Eu vou pegar a outra tesoura. Não, vou costurar com essa aqui mesmo. Agora fechou, ó. Certo, gente. Agora a gente vai cortar as beiradinhas. Não precisa passar zigue-zague. A minha máquina é costura reta. Se vocês quiserem, quem tem máquina doméstica, quiser passar um zigue-zague na bordinha para não desfiar, pode passar. A gente pode passar também aqui um viés para cobrir a costura e não ter perigo de esfiar. Também dá para ser feito. Quem tiver mais prática, dá pra gente fazer. Agora eu vou cortar essas sobras. Ó, cortar o zíper e a sobra do tecido. Vamos desligar a máquina para parar o barulho. Minha máquina não é moderna, não tem direct drive, então ela é barulhenta. Pronto, ó, terminamos de aparar as arestas. Tiramos toda a sobrinha de material que tinha aqui e cortamos o zíper. Agora a gente vai abrir aqui nessa frestinha que a gente criou, que a gente deixou, ó. Coloca o dedo lá dentro e vai abrindo o zíper com calma para ele não estourar. Puxa a pontinha lá dele, ó, e puxa para trás, que ele vai se abrir. E agora a gente vai virar ela ao contrário. Essa aqui é a segunda peça da nossa aula.
tu pode usar essa peça como niqueleira, como a pessoa chama de porta-níqueis, né? Eu chamo de niqueleira. Como porta-cartões, para guardar o carregador do celular e o fone de ouvido. Ó, aqui estamos com a nossa peça pronta. Aqui nessa parte a gente pode colocar uma argolinha de chaveiro e pendurar ela na bolsa ou carregar ela no cinto. Então, porque ela é um tecido, o jeans é um tecido maleável, ele é um tecido com o elástico, com a parte, ó, ele cede, ó. Se ele não fosse com elástico, ele não teria ficado assim toda repuxada, ela ficou toda molinha por causa do tipo de jeans que a gente pegou para fazer. Mas o importante é realmente vocês terem essa noção. As coisas dão errado ou não ficam do jeito que a gente quer, mas a gente utiliza para aprender realmente a fazer. E perceber depois que não deu certo. Então, era isso, gente. A nossa niqueleira está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Essa aqui é a Lica. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Compartilhem o nosso vídeo com as pessoas que vocês gostariam de aprender a trabalhar também. E ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, quem ainda não se inscreveu. E muito obrigado por terem vindo aqui compartilhar dessa aula comigo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.